Voltamos terceiro ano, dessa vez com nossa aula de história. Eu prometo não pegar tão pesado dessa vez, tá? Eu sei que a aula da semana passada, retrasada, eu não lembro, foi bem mais extensa, mais complicada, né? Alguns assuntos bem detalhistas, digamos assim. Mas essa aula vai ser tranquila, tá? Então vamos começar ela. Hoje os assuntos vão estar nas páginas 363, 364, 365 e 366, tá bom? E aí tem duas atividades, mas elas são pequenininhas, tá? Então, vamos começar nossa aula pra gente responder tudo depois. Quero só ver. Vamos lá. Hoje vamos dar continuidade àquele assunto, né, que a gente começou, que é o Brasil colonial. Hoje teremos três assuntinhos assim pequenos, bem rapidinhos, que é a primeira capital do Brasil, como eram as primeiras cidades e a organização das cidades. Ou seja, a gente vai falar sobre como foram formadas essas cidades, por que elas foram escolhidas, tá bom? Então vocês vão entender mais ou menos ao longo do vídeo. Então vamos começar. Bom, gente, a gente estava na última aula falando sobre colonização. E com a colonização do Brasil, o governo português ele queria organizar as atividades que estavam sendo desenvolvidas no Brasil, né, isso? E ele precisava gerar lucro, ele precisava mandar dinheiro para lá, para Portugal. E aí o que foi que ele fez? Ele decidiu enviar pessoas para cá, né, muito mais pessoas, só que pessoas que auxiliassem na fiscalização, né, desse governo geral, dessas atividades que estavam acontecendo ali no Brasil. Eles queriam que o quê? Que essas pessoas recolhessem, né, das pessoas que estavam colonizando, tributos. O que seriam esses tributos? Impostos, gente, impostos. A contribuição que Portugal exigia desses cidadãos, né, que moravam ali. E aí o que foi que aconteceu? Esses fiscalizadores, eles pegavam esse dinheiro e mandavam de volta para Portugal, certo? Até aí deu para entender? Bom, e aqui a gente tem São Tomé, né? Ele foi enviado para cá para o Brasil, nomeado como o primeiro governador-geral do Brasil, né? Atendendo às ordens do rei de Portugal, o que foi que ele fez? Ele fundou no dia 29 de março de 1549 a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Hoje a gente conhece como Salvador, na Bahia. E aí lá foi a sede administrativa do Brasil, foi a primeira sede, tá bom? Bom, e por que vocês acham que Salvador foi o grande escolhido, assim, para se tornar a primeira capital? Gente, é porque o Nordeste brasileiro estava sendo o maior produtor de açúcar naquela época. E ali estava sendo um lugar muito estratégico, né, para o envio e troca de produto. E principalmente o envio do pau-brasil para a Europa, né, para o Oriente, para todo lugar. Então ali foi escolhida a sede por conta disso. E aí, gente, esse monumento ele foi construído em homenagem à chegada de São Tomé de Souza a Salvador. E aí se chama Porto da Barra, Salvador, tá bom? Só para vocês saberem assim mais ou menos, uma curiosidade. Depois de um tempo foi que a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro. Mas então, por quê? A gente percebe também que Salvador e Rio são cidades muito litorâneas. O que é isso? Por que eles escolhiam as cidades mais litorâneas? Porque o objetivo deles, na verdade, era facilitar essa entrada e saída de produtos, recursos naturais, né, de mercadoria no geral, retirados daqui do Brasil. Então, tudo que era tirado aqui ficava muito mais fácil de exportar para Portugal, porque eles já estavam ali, né? Toda a exportação era por navios, barcos, então era muito mais fácil se tivesse um porto. E por isso que as novas cidades sempre contavam com o porto. Foi o caso de Recife, Salvador e do Rio de Janeiro, tá? Além de, lembrando que eles estavam ocupando, né, gente? E tudo que entrava pelo mar. Então, se eles estavam ocupando ali, quem viesse ali pelo mar já via que aquele lugar estava ocupado. Então, né, eles não iam invadir. Então, isso foi também uma forma de proteção que o rei de Portugal tomou para que o Brasil não fosse invadido. Tá vendo só que curioso? Bom, e aí esses portugueses que se instalaram aqui no Brasil, eles construíram as primeiras cidades usando o que tinha aqui no lugar. E o que era que tinha, gente? O que tinha mesmo era barro, madeira e bambu. Então, para eles construírem essas casas, eles usaram isso: barro, madeira e bambu. Isso são as famosas casas feitas de taipa. Ó lá, tá vendo? Que tem barro,
Vou até botar a setinha aqui para vocês verem. Isso aqui é barro, tá vendo? Bambu. Pronto, era isso. Era só isso, era feita somente disso as casas. E aí foram construindo outras e outras casas, até formarem grandes vilas, né? Grandes entre aspas, cidades. Tá bom? Então, as primeiras cidades, elas tinham terra, casas sobrados, armazéns, várias coisas. E aí, a gente percebe que os centros das cidades, eles foram, de certa forma, organizados. Mas eles eram organizados como? Eles eram estruturados por instituições religiosas. Então, vocês vão ver nessa imagem aqui, ó, coisas muito comuns. Tipo, a igreja estava mais aqui, ó, no centro. E a partir dela era formado o centro da cidade. E aqui a gente vê que até hoje esses centros ainda permaneceram. Então a gente vê uma cidade aqui em que o centro dela ainda é a igreja, da mesma forma que era feito antigamente. E até em cidades pequenas de hoje em dia, os prédios que tem no centro da cidade são o quê? A Câmara, né, dos vereadores, todas essas coisas administrativas, elas estão no centro da cidade. É o caso de Garanhuns também. Se a gente pegar uma foto de Garanhuns, se a gente for no centro da cidade, o que é que tem? A prefeitura, a igreja, não é isso? Então, esses pontos aí, eles permaneceram desde o tempo colonial do nosso país, tá certo? Então, gente, chegou a hora de falar uma coisa muito triste também. As cidades não tinham saneamento, né? Era muito precária a estrutura, não tinha tratamento de esgoto, encanamento de água, não tinha nada, gente, era nada. Então, existia um lugar muito famoso, né, que era a Rua de Chafariz das Marrecas. E lá, o que era que acontecia? Os escravos iam todos os dias até essas fontes, né, de chafariz em busca de água limpa para os seus senhores. Então, eles iam em busca de uma água que eles não usavam, era só para os seus senhores, né, para os brancos. Então, era mais ou menos assim que funcionava, tá certo? Foi boa aula, espero que sim. Eu falei que a nossa aula ia ser bem tranquila hoje. Aí, o que é que eu quero de vocês? Deixa eu até acompanhar o livro aqui de vocês. Então, na página 363, tem algumas perguntinhas, só que não tem espaço no livro para responder, tá? Porque só algumas curiosidades, perguntando sobre a capital do estado que a gente nasceu. Qual a capital do nosso estado? Então, vamos procurar saber disso aí, galera. Vamos pesquisar, tá bom? É para pesquisar mesmo. E aí eu quero que essas respostas vocês coloquem no caderno, tá bom? Pode ser? Fechado? Beleza. Então, a outra atividade é no livro mesmo, que é na página 365. E aí são algumas perguntas a respeito do que a gente conversou aqui, tá bom? Vocês podem acompanhar aí no livro, pode voltar esse vídeo se quiser, pode pesquisar também, beleza? Combinado assim? Então, essas duas atividadezinhas. Essa primeira no caderno é bem tranquila, muito tranquila mesmo. Então, vai ser muito moleza, vocês vão tirar assim de letra, tenho certeza. Beleza, gente? Fechado? Então, beleza, vou confiar aí. Vamos lá. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi mais uma aula remota aí de história. É um assunto muito legal, o Brasil colonial é muito legal de estudar, vale a pena, muito importante, terceiro ano. Então é isso, até a próxima aula, tá? Um beijo, se cuidem.